Você quer comentar sobre algum desses protestantes de internet, como o Rodrigo Silva, por exemplo? Você conhece o trabalho deles, além do Nicodemos? Cara, eu conheço mais o do Nicodemos, né? Porque eu era da mesma denominação. Você conheceu ele pessoalmente também? Sim. A gente já pregou em congressos juntos, né? No mesmo congresso que ele palestrou, eu palestrei também. Mas o Rodrigo Silva e outros, eu confesso assim, que eu conheço pouco. Eu conheço só o que chega até mim, que as pessoas pedem para eu comentar. Mas eu estou tentando ser polido aqui. Hoje em dia é bem porque, censura. Não quero atacar pessoas, né? Mas pensando no discurso dele. O discurso dele é muito equivocado. É muito equivocado. Coloque outros pontos, não só dele, mas de outros dos grandes temas protestantes que estão errados. Os principais temas protestantes que estão absolutamente errados. Dizer que a igreja se degenerou com Constantino. Dizer que a igreja não é uma realidade visível. Esse talvez é um dos principais erros do protestantismo. O protestantismo só crê numa igreja invisível. Se você pergunta para o protestante onde está a igreja, ele vai dizer: a igreja é a reunião de todos os crentes em Cristo espalhados ao redor da terra. Tá, mas cadê essa igreja? Não, é uma realidade invisível. Não, peraí, a igreja é uma realidade invisível, sim, mas ela também é uma realidade visível. Aliás, existem uma série de mandamentos bíblicos que só podem ser cumpridos com uma igreja visível. Como, por exemplo, quando Jesus diz lá em Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, conversa tu e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva uma ou duas testemunhas. Se ele não ouvir, leve-o até a igreja. E se ainda assim ele não ouvir a igreja, trate-o como publicano e pecador. Ou seja, Jesus ali estabelece uma metodologia de disciplina eclesiástica que só é possível com uma igreja visível. Com uma igreja visível. E o protestante, a visão que ele tem da igreja é quase que gnóstica. Como se a matéria fosse má, como se fosse só uma realidade etérea, fantasmagórica. Um outro erro crasso do protestantismo: a Bíblia gera a igreja. Essa é uma máxima do protestantismo. A Bíblia faz com que a igreja seja gerada, nasça. Quando, na verdade, é o contrário. É a igreja que gera a Bíblia. A igreja existe antes da Bíblia. Ora, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi 1 Tessalonicenses, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que eram os cristãos de Tessalônica. Essa carta foi escrita por volta do ano 45, 50 da era cristã. Ora, se Paulo escreve, se o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito é 1 Tessalonicenses, quer dizer que já existia uma igreja em Tessalônica. E como que essa igreja chegou lá? Por meio da pregação oral. O Novo Testamento emerge a partir de situações pastorais concretas do primeiro século. Os evangelhos surgem a partir de necessidade de catequizar os novos convertidos. As cartas surgem a partir de necessidades pastorais das igrejas que lá existiam. De modo que dizer que a igreja surge da Bíblia é um erro histórico. É uma impossibilidade lógica. Uma outra coisa também é o seguinte: o protestantismo ele não se sustenta muito naquilo que ele afirma, mas ele se sustenta naquilo que ele nega. É difícil você falar assim, ok, o que é um protestante? O protestante é quem não é católico. Não, mas o que é o protestante? Não, o protestante é o que não crê em Papa. Mas o que é? Não, o protestante é aquele que não crê em santos. É aquele que não faz imagens. É aquele que não reza pelos mortos e não crê no purgatório. É aquele que não crê em Nossa Senhora. É aquele que não. O protestante ele não se afirma naquilo que ele é, mas só naquilo que ele não é. Porque aquilo que ele é, eu costumo dizer isso com todo respeito aos irmãos protestantes, mas aquilo que ele é, o que ele tem de bom, ele herdou da Igreja Católica. O que ele é? É uma comunidade cristã? Sim, eles são cristãos, a grande maioria. Apesar de negar
alguns dogmas centrais da fé, como o papado, como os dogmas marianos e etc., os dogmas sobre a igreja, os dogmas sobre os sacramentos, mas eles ainda creem na Santíssima Trindade e ainda têm uma cristologia mais ou menos decente, né? Eu falo mais ou menos decente porque a cristologia protestante começa muito forte no século XVI e só vem piorando ao longo do século. Que decadência você percebeu aí durante o tempo? Uma decadência. Bom, por exemplo, o protestantismo emerge reafirmando, por exemplo, o dogma da união hipostática, né? Em Cristo há duas pessoas, há uma pessoa com duas naturezas. Há uma pessoa e duas naturezas, natureza humana, natureza divina e uma pessoa. A condenação do herege Nestório no Concílio de Éfeso, em 431, foi porque Nestório dizia que em Cristo há duas naturezas e duas pessoas. E ele dizia que a pessoa divina habitou a pessoa humana como se a gente habitasse essa roupa, né? Eu não sou essa roupa, eu estou só habitando ela. Então a pessoa divina habita a pessoa humana de Cristo. Não, isso é heresia, isso foi rejeitado como heresia. Nestório, inclusive, não acatou a decisão do concílio. O protestantismo surge no século XVI reafirmando essa verdade católica, reafirmando a união hipostática. Tanto Lutero como Calvino. E como consequência disso, inclusive, eles admitiam o dogma da maternidade divina de Nossa Senhora. Nossa Senhora é mãe de Deus porque Jesus é Deus. Porque ela foi mãe de uma pessoa, a pessoa divina. Hoje, você já vê a maioria esmagadora dos protestantes com uma cristologia nestoriana. Esmagador. Pergunta para um protestante médio. Aliás, nem precisa nem ser médio. A gente já falou aqui do pastor Augusto Nicodemos. Ele já falou isso no YouTube. Isso tem no YouTube para qualquer um ouvir. Ele já falou isso. Maria só é mãe da parte humana de Jesus. O que é isso? Nestorianismo. Nestório está batendo palma, está feliz. Então eles estão contra o que Calvino e Lutero ensinaram. Totalmente. E como é que eles exploram essa contradição e tal? Ou não chegou a pensar sobre isso? Eles exploram de duas formas. Primeiro que eles dizem o seguinte: Lutero não é infalível. Calvino não é infalível. Infalível é só a Bíblia. Então eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Eu admiro a produção teológica de Calvino, principalmente os presbiterianos, né, vamos dizer isso. Eu admiro a produção teológica de Calvino, mas ele não é infalível. Vou te dar um exemplo. Quando da Reforma Protestante surgem os anabatistas, que rebatizavam, aliás, o próprio nome, né, anabatista, eles rebatizavam católicos. Eles diziam que o batismo católico não era válido e eles rebatizavam os católicos. Calvino, na sua obra magna, que são as Institutas da Religião Cristã, tem um capítulo inteiro defendendo que o batismo católico é válido. É válido, sim. Que o batismo católico foi feito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com a intenção correta, e com água. Então que, por mais errados teologicamente que os católicos fossem, seria um absurdo rebatizar um católico. Então Calvino não rebatiza católico. E ele defende isso nas Institutas. A Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja de linha calvinista reformada, porém, os primeiros missionários foram bastante influenciados por uma teologia pietista alemã, eles rebatizam católicos. Quando eu era pastor, Você foi rebatizado? Fui rebatizado. Fui rebatizado, assim, jogaram água na minha cabeça. Não, sim, né? Entendi, mas para a igreja você foi rebatizado. Eu fui rebatizado. Eu, como pastor, eu rebatizei muitos egressos do catolicismo. E aí você vai falar com um protestante da igreja presbiteriana, mas espera aí, mas Calvino
Vocês se dizem calvinistas, Calvino defendia a não necessidade de rebatizar católicos. E eles vão dizer, não, mas Calvino não é infalível. Calvino não é infalível. E por que ele seria infalível? Né? O pastor que está sendo contra Calvino, por que ele que está certo? Então, pois é. Mas aí eles dizem que eles entendem da Bíblia que a Bíblia diz que o batismo católico está errado, porque a compreensão católica de sacramento é equivocada. Isso segundo os protestantes. Quer dizer, fica todo confuso, né? Opinionista ainda. É opinionista. Eu ia falar assim, que é a ditadura do sujeito, do subjetivismo. É o que eu compreendo. Isso é uma coisa que a audiência precisa entender, porque essa narrativa protestante é muito forte, que é só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia. Se fosse só a Bíblia, estava bom, mas não é só a Bíblia. É a interpretação pessoal de cada um. É impossível o sujeito interpretar a Bíblia sozinho. É simplesmente impossível. Aliás, por exemplo, a Bíblia foi escrita num grego, numa época em que não existia espaço entre as palavras. Se alguém aqui quiser, digita aí no Google, depois que a live acabar, por exemplo, unciais. Os textos unciais, que eram os textos minúsculos, como eles eram escritos. Era uma palavra emendada na outra. Mesmo na Idade Média, os textos corridos não tinham separação. Não tinha separação, não tinha ponto, não tinha vírgula. Não tinha. E ponto, vírgula, interrogação muda demais o que quer dizer. Então, por exemplo, olha a patifaria. Você falou do Rodrigo Silva, né? Outro dia, o Rodrigo Silva ele crê numa doutrina que nem os protestantes históricos creem, que é o sono da alma. Depois que o sujeito morre, a alma fica dormindo. Qual que é a linha do Rodrigo Silva? Adventista. Adventista, que é considerado inclusive seita, é considerado heresia pelos próprios protestantes. Nem os protestantes consideram os adventistas como cristãos protestantes legítimos, né? Ele e o Rodrigo Silva crê no sono da alma, que depois que você morre, você vai ficar dormindo inconsciente até o retorno de Cristo. Essa doutrina do sono da alma é uma própria impossibilidade filosófica, né? Porque a alma é o princípio vital, né? Então a alma não dorme, não tem como a alma dormir, né? O ânima, aquilo que nos move. Mas enfim, eles creem nisso, ensinam isso. Mas tem uma passagem bíblica muito simples de desbancar isso. Jesus com São Dimas. Eis que te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Exatamente. Ou seja, não existe sono da alma. Não existe sono da alma. Porque Jesus falou com São Dimas, hoje estará comigo no paraíso. Sabe o que o Rodrigo Silva explica? Que Jesus não disse, eis que te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse, eis que te digo hoje, : estarás comigo no paraíso. Aí muda tudo, muda a pontuação, muda tudo. Eis que te digo hoje, ora, peraí, é óbvio que ele está falando hoje, né? Ele está falando ontem, falando amanhã, mas o hoje ali não é quando estaremos no paraíso, é quando eu estou falando. Mas assim, isso prova que se a gente não tiver um magistério autorizado, um magistério instituído por Cristo, que transmite aos seus sucessores o papel de guardar o depósito da fé e catequizar as nações, cada um vai crer no que quiser. Cada um vai crer no que quiser. Nós precisamos de um magistério autorizado que descende dos apóstolos. E não há razão nenhuma para crermos que após a morte do último apóstolo, a igreja que Jesus fundou cessou de existir, muito pelo contrário. O que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, é São Paulo falando para Timóteo, aquilo que ouvistes de mim, olha que interessante, ouvistes, não é aquilo que lestes. Que ouvistes. Aquilo que ouvistes de mim, transmite a homens fiéis que sejam capazes de ensinar os outros. Olha aqui a sucessão apostólica. A transmissão oral, né? A tradição oral, a transmissão daquilo que foi ensinado de forma oral. Perfeito. E vamos agora a uma grande questão protestante, que são as imagens. Vamos lá.
O protestantismo, ele não nasce iconoclasta. Lutero não era iconoclasta, os anglicanos muito menos, mas Calvino era extremamente iconoclasta. Calvino dizia que as imagens são em si um ídolo. Elas são em si um ídolo. E o evangelicalismo mundial absorve muito essa visão calvinista em relação às imagens, de modo que na cabeça de um protestante, toda e qualquer imagem é religiosa, né? Toda e qualquer imagem sagrada, religiosa, é um ídolo e deve ser combatida. Então eles têm versículos na ponta da língua. Eles são bem hábeis nisso. Né? Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. Isso. Ou então Salmo 115. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não escuta. Tem mãos, mas não apalpam. Então você não pode ter imagens. Porém, quando você vai estudar o original hebraico de Êxodo, não está escrito não farás imagens. Está escrito não farás ídolos. Ídolo. Tem uma diferença entre ídolo e imagem. Com certeza, porque um ídolo, uma divindade pagã, é aquilo que rouba o lugar de Deus no coração do fiel, como aquele que é o sustentador da vida, o doador da vida. No contexto do Salmo 115, ele está falando sobre os Baalins, que eram as imagens de Baal, que até hoje a gente tem Baal, Zebu, né, Beuzebu, eram os Baalins, que eram divindades pagãs lá da região. E é bom que tanto a Bíblia como em outros relatos, esses ídolos faziam prodígios, né? E é interessante, Marcelo, o seguinte, em Êxodo 20, nós lemos não farás imagens. Em Êxodo 25, nós lemos farás imagens. Deus falando com Moisés, faça 2 querubins de ouro, exatamente, para colocar na tampa da Arca da Aliança. Ora, é para fazer imagem ou não é? Números 21, Deus diz para Moisés, faça uma serpente de bronze e coloque no alto de um poste. Ou seja, o problema não são as imagens. O templo de Salomão, o templo que Salomão constrói, porque Davi não pode construir, Salomão constrói. A parede do templo é toda revestida de imagens de querubins. O problema nunca foram as imagens. Se você pega, por exemplo, as catacumbas dos primeiros séculos, catacumba de Priscila, por exemplo, a gente tem nas paredes imagens e mais imagens de cenas cheio bíblicas. De imagens. Aí alguém vai dizer, mas os judeus condenavam as imagens. Negativo. Sinagoga de Dura Europos, na Síria. Alguém depois procura no Google Imagens aí, uma sinagoga, obviamente, né, o próprio nome já diz, é uma sinagoga judaica, de Dura Europos, na Síria, repleta de imagens. Mas depois, com o tempo, os judeus recusaram as imagens, né? Então, os judeus, eles não são iconoclastas a priori. Eles não são. No Antigo Testamento, não. No Antigo Testamento, não. Virou, mas o judaísmo bíblico não é o mesmo judaísmo. Não, eu sei, só estou falando que historicamente depois. Né? Isso é uma confusão que os protestantes fazem. Eles fazem. Eles acham que os judeus de hoje é o mesmo judaísmo bíblico. Não. Tá. O judaísmo bíblico, a gente pode dizer que é a Igreja Católica. O povo de Deus na história eram os judeus, né, no Antigo Testamento, e que se torna a Santa Igreja, sim, com a vida de Cristo. Assim, eles não entendem isso tão protestante. Quando que surgem os iconoclastas? Qual foi o primeiro concílio que tratou da questão das imagens? Concílio Constantinopla II, século VIII. Surge um debate dentro da igreja se podia ou não podia fazer imagens. São João Damasceno faz uma defesa belíssima das imagens enquanto ícones, e na semiótica a gente tem muito claro o que é um ídolo e o que é um ícone, né? Porque um ícone você tem o significante, o significado e o intérprete. São
Os três itens que compõem um signo, né? Signo no sentido de sinal. O significante, que é a imagem. Então, por exemplo, a gente tem uma imagem de Santa Teresinha. O significante é a imagem. O significado, que é Santa Teresinha, que está lá no céu. E o intérprete, que é aquele que vai olhar para essa imagem e interpretar. Isso, então, a imagem nada mais é do que um ícone que nos lembra, que aponta para uma realidade maior. São João Damasceno faz uma defesa belíssima dos ícones. O Concílio de Constantinopla II define infalivelmente que as imagens devem, inclusive, ser expostas nas igrejas, nas ruas, para o bem dos fiéis. Mas a questão é por que Constantinopla II trata dos iconoclastas no século VIII? Porque no século VI surge na Península Arábica uma nova religião, o islamismo. E o islamismo surge altamente iconoclasta. O islamismo é tão iconoclasta que quando eles fazem filmes sobre a vida de Maomé, o ator que representa Maomé sempre é filmado de costas. Ele nunca aparece o rosto dele para não ferir o mandamento de não fazer imagens. Ou seja, o intercâmbio de cristãos com islâmicos no século VII e VIII gera a controvérsia iconoclasta. Eu dei essa volta toda para dizer o seguinte: quando Calvino e logo os demais protestantes são iconoclastas, eles não estão sendo bíblicos, eles não estão sendo cristãos, eles estão sendo islâmicos. Eles estão se aliando aos muçulmanos para defender essa tese. Como é que eles veem a questão dos querubins lá na arca e a decoração do templo? Eles dizem o seguinte: não, mas Deus mandou fazer querubim, mas não mandou se curvar diante deles. Ou então, foi só para aquele contexto. Cada um tem uma explicação, Marcelo. Uma explicação que eu já ouvi. Não, foi só para aquele contexto. Foi só para aquele período. Não foi só para aquele período. Por que podia lá e não pode aqui? Então, eles precisam dar um nó, eles precisam dar uma volta para falar, não, naquela época, naquele contexto, naquele período. Uma vez, uma pessoa me mandou uma mensagem assim: professor, eu estou querendo virar católico, mas meu pastor disse que a igreja católica tem imagens e não pode ter imagens. Aí eu falei, Êxodo 25, manda fazer imagens de querubins. Ah, beleza, vou falar com meu pastor. Aí depois a pessoa volta, professor, o pastor falou que foi só para aquele contexto, que hoje não pode de jeito nenhum. Eu falei, olha, hoje pode ainda mais, porque Jesus se encarnou, Jesus é a imagem do Deus invisível, como diz São Paulo em Colossenses capítulo 1. Então, a questão, eu diria até o seguinte: eles nem conhecem essas passagens que falam que pode ter, não se atentam. Eles pegam isso, não farás imagens, não farás imagens, não farás imagens. Você mostra para ele, farás imagem, e aí? Eles ficam sem saber o que responder. Eles aí vão falar, não, era só para aquela época, era só para aquele contexto, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Mas o fato é que as imagens, e isso é algo até que vai além filosoficamente, as imagens, elas apontam para duas coisas: para a encarnação de Cristo e para a bondade da criação. O protestantismo, ele é muito gnóstico em negar a bondade da matéria criada. Então ele vai ser contra a imagem. Por que ele acha um absurdo crer que uma imagem pode ser abençoada, que o padre pode benzer uma imagem? Porque é gnosticismo. Porque é um item material. É um item material. Ele não gosta da matéria. Por que o protestantismo acha um absurdo, acha até supersticioso, difícil falar essa palavra, né? Supersticioso, tem o R e o S junto ali, né? Acha até supersticioso relíquias dos santos. Porque aquilo lá, eles morreram, você fica idolatrando isso. Não, mas espera aí. As relíquias dos santos são um testemunho da bondade da matéria, um testemunho de que a virtude de Deus flui nos membros do corpo de Cristo, e que nem a morte nos separa do amor de Deus. E a gente vê relatos na Bíblia do poder das relíquias. E os protestantes, eles rejeitam
definitivamente as relíquias, definitivamente. E outra questão que pega muito com os protestantes é a intercessão dos santos, né? Sim. A questão da intercessão dos santos são duas vertentes. Uma vertente vai dizer que quem morreu está dormindo. Então não pode. Adventista e tal. Adventista e boa parte dos pentecostais hoje em dia. Uma outra vertente, que são os presbiterianos, os luteranos, eles não creem nisso, mas eles creem que é impossível eles nos ouvirem. É impossível. Não há nenhum tipo de possibilidade de quem morreu e está no céu, está na glória, está diante da visão beatífica, nos ouvir. Então a grande questão é essa. Eles não conseguem nos ouvir, eles desconhecem o que se passa por aqui. Aí eles vão dizer, a Bíblia não ordena o pedido de intercessão de santos e qualquer coisa assim. Esse é o posicionamento que não é permitido deles. lá pela Bíblia. E aí eles vão citar um versículo, Marcelo, que é 1 Timóteo 2,5, que diz assim, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E está certo esse versículo, é óbvio que está certo. Só que a gente não pode fazer teologia baseada em versículo solto. Há um só Deus? Verdade. Há um só mediador entre Deus e os homens? Verdade. Jesus Cristo é aquele que nos media, que nos reconcilia com Deus. Porém, Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. São Paulo diz, Deus nos reconciliou consigo. Essa passagem é tão linda. 2 Coríntios capítulo 5. Deus nos reconciliou consigo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Jesus é o único mediador com M maiúsculo. Mas todos os cristãos têm o ministério da mediação. Tem a missão de mediar, de reconciliar. Por causa de Cristo. E porque estamos em Cristo. Porque Cristo é cabeça de um corpo. Claro. Cabeça e corpo são uma coisa só. Não são duas coisas distintas. Quando quando Jesus aparece para para Saulo, né? Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a igreja. Exatamente. Não mas ao perseguir ele, a igreja está perseguindo ele. Então, Cristo é o único mediador? Óbvio. Tudo é por meio de Cristo, mas os santos estão em Cristo. Os santos são parte do corpo de Cristo. E a questão é, eu posso pedir para você rezar por mim? Marcelo, olha, eu tenho uma cirurgia amanhã, reza por mim. Claro. Por que eu não posso pedir para Santa Teresinha? Os protestantes, ela está morta. Ela está morta. Eu digo, Deus é Deus de vivos, não de mortos. Nem a morte nos separará do amor de Deus. Ah, não, mas ela não consegue nos ouvir porque ela não é onisciente. Mas ela não precisa ser onisciente para saber o que está acontecendo aqui. Daniel não era onisciente e Deus revelou para ele o sonho de Nabucodonosor. Ora, e São Pedro diz que nós somos participantes da natureza divina, que os cristãos de linha ortodoxa chamam isso de teoses, que é quando você atinge uma deificação plena, que não é tornar-se Deus, mas é tornar-se plenamente participante de Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque... Claro, as palavras têm que precisar, porque senão... Exato. Então, os santos, eles estão em Deus, eles são participantes plenos da divindade, e tem uma doutrina muito bonita, que é a doutrina da comunhão dos santos. E os protestantes creem na doutrina da comunhão dos santos, por isso, inclusive, que eles vão dizer que a gente pode rezar uns pelos outros, né? Eles nem falam rezar, falam orar, mas a gente pode orar. Por que eles usam mais o termo orar, rezar? Só costume? Puro preconceito. Eles vão dizer que orar é conversar com Deus, rezar é fazer essas rezas católicas, reza pronta. E tal. É puro preconceito, tem nada. Tanto orar quanto rezar tem, embora seja de etimologias diferentes, ambas significam exatamente a mesma coisa. Então, a gente pode orar uns pelos outros enquanto estamos vivos. E quando a gente morre, entre aspas, né? Porque se a gente morre na amizade de Cristo, a gente não morre, né? A gente entra na vida. Quando alguém morre na amizade de Cristo, a comunhão dos santos cessa? Ele deixa de ser membro do corpo de Cristo? É óbvio que não. Ele se torna mais pleno ainda. E aí,
O testemunho patrístico, Marcelo, é inequívoco. É inequívoco. A literatura patrística é unânime em apontar para a intercessão dos santos, a dizer que aqueles que nos precederam no Senhor intercedem por nós. São João Crisóstomo tem Mas tem passagens de intercessão na Bíblia, né? Que eu não me lembro onde está agora. Olha, de intercessão, no sentido assim, você pedir para alguém que já morreu interceder por você, a gente vê isso no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Os 24 anciãos estão diante do trono de Deus, 24 anciãos, os 12 patriarcas de Israel, os 12 apóstolos, estão diante do trono de Deus, elevando a Deus taças de ouro, e dentro dessas taças estão as orações dos que estão na terra. Então, os santos no céu orando pelos santos na terra. Então, Apocalipse 5:8 é um texto assim, que aponta de uma forma belíssima a intercessão dos santos. A intercessão dos santos. Mas o testemunho patrístico e o testemunho da tradição oral é muito forte nesse sentido. São João Crisóstomo, ele dizia: aquele que veste púrpura se curva diante do pescador pedindo a sua intercessão. Aquele que veste púrpura, ele está se referindo ao rei, aos poderosos da sua época. Se curva diante do pescador, Pedro, pedindo a sua intercessão, né? Então, o testemunho patrístico é muito unânime, no sentido de que devemos pedir a intercessão dos santos, e isso, em nada, diminui a mediação única de Cristo. Muito pelo contrário. Porque Cristo é o único mediador, eu peço a intercessão dos santos que estão em Cristo. Sem dúvida. E agora o nosso último tema antes de algumas perguntas, será a fé e obras. Muito bom. Qual que é a pergunta? Então, os protestantes dizem que a pessoa é salva só pela fé, né? Você sabe que não está errada essa frase, né? Sola fide. Quem disse isso foi Melancton. Somos salvos pela fé somente e cremos na Bíblia somente. Esse Bíblia somente eu já expliquei antes. A questão do sola fide, do somente a fé, o problema não é o postulado, o problema é o que é fé. O que é fé? Porque o protestantismo, ele entende fé de maneira altamente racional. Fé é a capacidade que o indivíduo tem de elaborar teologicamente a sua crença. Por exemplo, por que os batistas e outros não batizam criança? Porque a criança não tem fé. Como que a criança não tem fé? É claro que a criança tem fé. Tem a fé dos pais, ela tem fé por fazer parte da comunidade, de uma família cristã. Mas quando esses protestantes que não batizam crianças dizem a criança não tem fé, o que ele está dizendo é a criança não tem capacidade racional de elaborar teologicamente postulados teológicos. E o que eles estão dizendo, que algum irmão nosso que tiver algum tipo de limitação cognitiva, alguém que nasceu com uma paralisia cerebral, alguma coisa assim, nunca poderá ser batizado. E não é batizado? E não é batizado. Olha a crueldade. Porque ele não consegue elaborar racionalmente, teologicamente, os postulados. Então, no fundo, eles têm preconceito. De certa forma, sim. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.